mais um estudo bíblico. Hoje falaremos sobre a criação. Nós estamos há 3 dias de celebrar a vida daquele que nos redimiu e para isso precisamos voltar no tempo, refletir sobre a sua origem, sobre a sua natureza, sobre o seu ministério. Estou falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de começarmos, vamos orar ao Senhor para que Ele se faça presente nesse estudo, para que possamos falar por meio dele, que não sejam as nossas palavras. Oremos. Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por criar todas as coisas, obrigado por criar a mim e a todos os ouvintes, para que possamos glorificar a Tua palavra, Senhor, pois ela é a fonte do nosso alimento, ela que mata a nossa sede, ela que nos conduz à vida eterna. Por isso estamos aqui hoje, estudando para compreender mais sobre Ti, Senhor. Estudando para saber que Tu é o caminho da verdade e da vida. Por isso oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Portanto, vamos lá. Vamos ver quais são as passagens que iremos estudar hoje. Primeiramente, Gênesis 1:1 é dito: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E em João 1 é dito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e a palavra era Deus. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Portanto, para cada dia até o Natal, eu vou divulgar um vídeo sobre cada um dos tópicos que eu citei no início. O primeiro deles que eu citei é a origem do nosso Senhor. Vamos compreender o que essas passagens bíblicas nos dizem sobre a origem de Deus na criação. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa passagem é o início do relato da criação no livro de Gênesis. Ela estabelece que Deus é o criador de tudo, dos céus e da terra, indicando a origem do universo, a fonte de tudo que existe. Deus trouxe à existência tudo aquilo que do nada foi feito, o que chamamos de medida ex nihilo, ou seja, do nada tudo se fez e Deus criou todas as coisas. E em João 1:1 é explicitado ainda mais sobre esse princípio em que Deus criou os céus e a terra. Como eu li, no princípio era o Verbo. Isso significa que no Evangelho de João, que ele começa de uma maneira semelhante ao que acabamos de ler em Gênesis, mas ele vai destacar essa importância do princípio. O princípio, Deus não só criou os céus e a terra. A gente está falando sobre a origem, mas aqui está o Verbo. É uma referência a Jesus Cristo, indica sua existência ou até pré-existência desde o começo. O Verbo estava no princípio era o Verbo. E em Gênesis continua: era a terra sem forma e vazia. Aí essa passagem de Gênesis vai descrever qual era o estado inicial da terra, antes da criação propriamente dita, antes de Deus criar os céus e a terra. A terra é descrita como sem forma, como vazia, sugerindo justamente esse estado de caos, um vazio antes da intervenção divina, antes de Deus trazer à existência todas as coisas. E refletindo também sobre João, João complementa dizendo: e o Verbo estava com Deus e era Deus. Essa parte do versículo vai destacar essa relação íntima entre o Verbo Jesus Cristo e Deus. Não apenas o Verbo estava com Deus, mas ele também era Deus, indicando a divindade de Jesus. Portanto, vocês vão vendo a origem toda se conectando, tanto na existência pela qual, ou seja, no feito pelo qual Deus trouxe todas as coisas, assim como por meio de quem ele fez todas as coisas. E aí Gênesis continua: trevas cobriam a face do abismo. Essa parte do Gênesis vai descrever o quê? As condições iniciais
da terra, ou seja, as trevas cobriam aquele abismo que existia, simbolizando um estado de escuridão, um estado de desordem, ou seja, terra vazia, caos, terra coberta da face do abismo, escuridão e desordem. E aí João vai trazer mais um fundamento paralelo a essa passagem. João 1 complementa, e a palavra era Deus, a palavra que é usada como esse sinônimo para o verbo, identificando claramente Jesus como Deus. Portanto, a palavra, o verbo pelo qual tudo se fez, ele próprio era Deus. E Gênesis vai trazer o dito do Senhor, disse Deus, haja luz e houve luz. Esse é o momento inicial da criação, dos atos criativos de Deus. Quando Deus começa a ordenar todas as coisas, ele traz à existência a luz, marcando o começo da separação da luz das próprias trevas, como a gente viu, era uma desordem, era uma escuridão do abismo, mas Deus trouxe à existência a luz. E por meio disso, João vai trazer uma reflexão mais profunda, dizendo: ela estava com Deus no princípio. Então, aqui vai reforçar essa ideia de que o Verbo estava presente desde o início, de que o Verbo compartilha uma comunhão divina com Deus. É isso que João vai aprofundar ainda mais esse texto que nós estamos fazendo paralelamente entre Gênesis e entre João. E João complementa dizendo: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E essa afirmação aqui vai destacar um papel ativo. O verbo não se manteve de forma passiva, esperando apenas que Deus, Criador, Deus Pai, fizesse todas as coisas. Ele é o verbo, ele participa da Trindade, portanto, ele age ativamente na criação. Jesus, portanto, como verbo aqui é apresentado como um agente criador por meio do qual todas as coisas foram feitas. E aprofundando mais é dito, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Agora Jesus é associado à vida, Jesus é associado à luz. Essas duas metáforas sugerem não apenas a criação física de todas as coisas, mas a vida espiritual, a iluminação que traz aos seres humanos uma relação entre homens e Deus. E João continua concluindo a nossa passagem. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Essa última passagem vai destacar o que? Vitória da luz. Representa Jesus vitorioso sobre as trevas, simboliza a superação do pecado, da escuridão espiritual pela presença de Cristo. Portanto, nós vemos um paralelismo entre Gênesis e João, mas João trazendo o fundamento pelo qual todas as coisas foram criadas, o fundamento pelo qual todas as coisas vieram a existir, e o fundamento pelo qual todas as coisas são redimidas. E qual é a conclusão que nós podemos ter disso, desse estudo, desse trecho pelo qual foi lido? A conclusão é que, focando na origem de Jesus como verbo, que é Deus, é uma afirmação da divindade de Jesus, é uma afirmação do seu papel central na criação, na história da humanidade. No Evangelho de João, Jesus é identificado como verbo que estava com Deus, ele era Deus desde o princípio. Isso destaca essa sua pré-existência, a divindade de Jesus. Isso indica que ele é a expressão definitiva e ativa da vontade de Deus na criação. E tanto em Gênesis quanto em João é enfatizado que todas as coisas foram feitas por meio do verbo que é Jesus. Ele não é apenas uma figura passiva na história, ele é o agente ativo na criação, demonstra o seu papel como artífice divino. E essa associação de Jesus com a luz e a declaração de que a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram, destaca a sua natureza redentora. Ele, né, Jesus, não trouxe apenas luz ao mundo, mas ele venceu as trevas espirituais. Ele ofereceu à humanidade uma saída da escuridão, do pecado.
E por fim, a expressão "o Verbo estava com Deus" destaca a relação íntima entre Jesus e Deus. Aqui é firmada a Trindade, a certeza da unidade de Deus em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso destaca a natureza relacional de Deus, não só entre si como ser divino superior, mas como quanto ao ser criado à sua imagem e semelhança que somos nós. E qual é a aplicação que a gente pode ter desse estudo, desse ensinamento na vida cristã? Ela vai influenciar em diversos aspectos da nossa vida. A compreensão de que Jesus é o Verbo de Deus, é o Filho encarnado, é o Deus manifestado, nos leva a adorar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ou seja, devemos reconhecer a divindade de Jesus Cristo. Devemos nos render a Ele em devoção, em louvor. Crer que Jesus desempenhou esse papel ativo na criação fortalece a nossa confiança na providência divina. A ordem do universo é o resultado do plano de Deus, e o plano do Senhor é revelado por meio do Verbo encarnado. E essa conexão entre Jesus e a luz, a sua vitória sobre as trevas, o seu papel redentor, destaca essa importância da salvação. Jesus é a nossa fonte de vida espiritual. Ele é a única solução para a escuridão do pecado. A comunhão divina entre o Verbo e Deus ressalta essa importância de relacionamento pessoal com Deus. Por isso que nós somos convidados a nos aproximar do Senhor por meio de Jesus, confiando na mediação do Filho. Ele é o nosso mediador. Ele quem vai nos mostrar quem é o Pai. Como é dito, ninguém vai ao Pai senão por meio de mim. E aí sim nós podemos nos relacionar com o Pai. E Jesus é o agente da criação. Ele é a luz que vence as trevas. Por isso que a nossa missão é testemunhar a expressão do amor de Deus revelado em Jesus, buscando o quê? Levar os nossos irmãos à luz da salvação. E a nossa convicção deve ser de que Jesus é Deus encarnado. Ele é o nosso fundamento, ele é a nossa rocha, a nossa fundação. Todo seguidor de Cristo deve buscar viver de acordo com os ensinamentos do Verbo, refletindo a natureza amorosa e redentora de Deus diariamente em nossas vidas. E a mensagem final sobre a origem de Jesus é que ele, identificado como o Verbo de Deus, é a manifestação divina que estava presente desde a criação. Ele é a luz que vence as trevas. Ele se ofereceu e ele nos oferece vida e redenção. A encarnação dele revela a proximidade de Deus com a humanidade. Ele convida as pessoas a se reconciliarem com Deus por meio da fé e do arrependimento. Jesus nos dá essa mensagem de esperança, essa mensagem de salvação e a oferta de um relacionamento transformador com o Criador. Jesus é a luz que ilumina o caminho da verdade e da vida eterna. É por meio dele que nós nascemos de novo. É por meio dele que nós somos transformados. E é por meio dele que nós vivemos. Portanto, é para ele que nós devemos dar glórias e louvor. Porque a origem de tudo é ele. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o nosso único Deus. Assim finalizamos, portanto, essa primeira parte, trazendo sobre a origem do nosso Senhor, sobre a importância de saber de onde o nosso Senhor veio. Ele veio da infinitude, ele veio da eternidade. Este é o nosso Senhor e ele veio para nos salvar. Esta é a origem do nosso Senhor, nosso Criador, Redentor e Salvador. Para todas as coisas, para toda a glória e honra do nosso Senhor, Deus. Amém. Agradeço, obrigado. Espero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está ouvindo essa palavra e que essa palavra possa transformar a sua vida, possa ser uma fonte de água para que você queira saber mais e compreender mais sobre o nosso Senhor. Tenham todos um excelente dia.